Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de técnica vocal. Eu sou Liliane Fernandes, a sua professora de canto. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe seu like para que o canal do YouTube entenda que você está gostando de todos os nossos conteúdos e ativa as notificações para você não perder uma só novidade. Gente, hoje eu vou falar sobre algo que me perguntaram e eu sei que é a pergunta de muitos que estão acompanhando. Para você que tá aí do outro lado, sei que você vai me perguntar muito sobre isso. Vou falar sobre como lidar com os climas, com os períodos climáticos. Por exemplo, eu tô gripada, eu estou com a garganta inflamada, peguei uma virose, peguei uma gripe, e aí? Será que eu posso cantar nessas condições? Você vai saber aqui agora se sim ou se não. Então, gente, ó, primeira coisa que você deve entender é o seguinte: quando nós pegamos uma gripe, uma virose forte, o que acontece com a nossa voz? A nossa voz, ela muda totalmente. Aí isso vai de pessoa em pessoa. Por exemplo, quando eu pego uma gripe, eu sinto que a minha voz não fica tão rouca como era antes, tá? Antes de conhecer as aulas de técnica vocal, eu tinha muita facilidade para ficar rouca, certo? E hoje não tenho esse problema mais. Então, assim, quando a gente fica gripado, com a voz fanha, muito fanha mesmo, parecendo que você tá falando pelo nariz, você fica com a voz muito anasalada, isso aí vai depender da projeção vocal, tá? Isso aí vai depender de como você está articulando as palavras. Vai depender se você tá falando muito pelo nariz, se você é um tipo de pessoa que tem mania de falar muito anasalado. E aí, o que acontece? A nossa voz, ela muda, literalmente, né? Sua voz não é como aquela voz de antes. Lembrando que tem vídeo, gente, sobre o porquê que a nossa voz, ela fica diferente na gravação. Então, eu já expliquei muito sobre isso. Se a gente for gravar a nossa voz, com aquela voz fanha, né? Com aquela voz anasalada, da gente gripado, a gente percebe que muda totalmente. Por quê? Porque assim, por exemplo, tudo começa com garganta inflamada. Então, quem tem rinite alérgica como eu, por exemplo, eu tenho esse problema. Eu tenho muita facilidade para ter alergias em produtos, até com períodos climáticos mesmo. Por exemplo, interior, geralmente, em períodos assim climáticos muito bruscos. Às vezes você pode ir para um lugar onde é um clima mais exagerado. Uma hora faz muito calor, a outra hora faz muito frio, porque a temperatura às vezes dá aquela exagerada. Por exemplo, aqui em Salvador, para quem não sabe, gente, eu moro aqui em Salvador. Então, para quem não sabe, aqui em Salvador fica geralmente na faixa dos 26, 27, 28, aí vai alteando, né? Vai aumentando gradativamente a temperatura, assim, pela manhã, pela tarde. Aí quando chega pela noite, abaixa um pouquinho. Não muito, mas abaixa assim mais para 26 ou 25 graus. Nos períodos de inverno, não muda tanta coisa, não. Então, às vezes, vai na casa dos 24, 25, sobe um pouquinho para 26, 27 graus. Aqui é super moderado. Mas eu sei que para você que tá aí do outro lado, tem cidades que tem climas muito bruscos. Então, para você que mora em outra cidade e o tempo muda muito bruscamente, uma hora vai para frio, outra hora vai para quente, né? Outra hora sobe a temperatura demais, outra hora baixa a temperatura demais. E até para quem tem problemas de pressão alta, quem tem problemas de coração, não é muito bom. Então, para nós que trabalhamos com a voz, é super importante de ter esses seus devidos cuidados. Lembrando que tem vídeos. No primeiro vídeo, eu já falo exatamente o que é que se deve fazer para cuidar da voz. Eu falei no primeiro vídeo sobre essa questão de se hidratar, que é muito importante.
Lembrando, água gelada nem pensar. Inclusive, eu falei muito sobre isso no primeiro vídeo. Vocês podem ouvir. Aí você me pergunta, eu estando gripada, estando com a garganta inflamada, eu posso cantar? Aí eu vou dizer que depende. Por que depende, professora? Pelo seguinte, se você pegar uma gripe forte, se você tiver com a garganta super inflamada, muito foi, né, como a gente fala, a voz muito fanha, muito anasalada, é melhor não cantar, tá? É melhor que você não cante. Nessas condições não é bom. Então a primeira coisa, o que você deve fazer? É você repousar a sua voz, certo? Você ter esse repouso vocal nos seus períodos de gripe, até porque não dói nada, gente. Gripe não é pra sempre, não. É apenas 2 semanas. E depois, quando você se recuperar, quando você tiver uns 100%, aí você volta a se recondicionar vocalmente, volta a cantar, certo? Agora, tem um detalhe interessante. Se você melhorou da gripe, esteve 2 semanas de gripe e você ainda está com a garganta ainda inflamada e persiste na rouquidão, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Se passou de 2 semanas e você não melhorou, é bom que você procure um médico otorrinolaringologista, que aí ele vai resolver, ele vai fazer exames, vai constatar, vai com certeza constatar algum diagnóstico correto. E depois, se for necessário, o otorrino ele pode transferir para o fonoaudiólogo, certo? Então, o que acontece? Se você pegar aquele resfriado básico, se a rinitezinha atacar, certo? Lembrando, gente, que eu digo por experiência própria. Eu tenho rinite alérgica e sei. Às vezes, quando não é o nariz, é a garganta. Porque a rinite, ela é nariz escorrendo ou nariz entupido. E aí, quando vai pra garganta, é complicado. Então, assim, se você tiver somente com a rinite alérgica, é bom que você utilize o soro fisiológico, que é muito recomendável. Até os fonoaudiólogos recomendam bastante o soro fisiológico. Geralmente eu utilizo o Sorine, mas, pra falar a verdade, gente, eu nunca usei soro para colocar no nariz. Mas eu vou experimentar fazer isso, que diz que é muito bom. Que aí você vai sanar esse problema de nariz entupido, você safa de muita coisa, tá? Você respira melhor, você se sente mais aliviado. Então, é muito bom você utilizar o soro fisiológico. E claro, evidentemente, os aquecimentos vocais são muito importantes. Detalhe, quando você tiver assim com as rinites ou até em períodos de gripe, uma coisa interessante que é preciso lembrar é que no primeiro vídeo também eu falei sobre a questão do pigarro. Nada de pigarrear, viu, gente? Nada de fazer ok? Você faz o seguinte, quando você tiver assim, pegou aquela gripezinha de início e aí a garganta tá inflamando, tá doendo, não tá conseguindo engolir a saliva, você inspira. Devagarzinho você engole, tá? Ah, mas a garganta dói, eu não consigo engolir direito. Calma, devagar você consegue. Então, ó, se você não conseguir inspirar sem a mão, você puxar pelo ar sem precisar da mão, às vezes você não consegue ver se você tá respirando bem ou não. Lembrando que tem um vídeo de respiração e aquecimento vocal completo, onde eu explico exatamente como é que você tem que fazer. Mas você põe a sua mão do lado esquerdo ou do lado direito do seu corpo, próximo à sua barriga, que aí você vai sentir na hora que você for abrir as suas costelas, tá? Então você inspira. Ó. E pronto. Ao invés de você exatamente fazer esse você inspira
e engole a saliva. É o que geralmente faço. E, evidentemente, o aquecimento vocal, um exercício leve, não precisa nem subir de nota. Você faz um pequeno aquecimentozinho, uma pequena vibração de língua ou lábio. Que aí você faz de levinho, você faz retinho, sem precisar subir de nota, ó. Tá no seu tom habitual. E aí você pode até dar uma pequena subidinha, ó. Tá? Leve, 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 sem forçar, tá? Mantenha a sua respiração, tá certo? Que aí você não vai ter esse problema de garganta inflamada e nem vai ter essa mania de fazer o famoso ruído que é chatinho, que é esse tá bom? Então, duas opções importantíssimas para quando você estiver com a garganta inflamada, nesse período de gripezinha de início, porque já começa com a garganta inflamada, você começa a ter crises de espirros e tudo mais. Então, duas opções que você tem aí, você pode fazer um pequeno aquecimento vocal leve e também você pode inspirar e simplesmente engolir a saliva, tá? Ao invés de você fazer esse famoso barulhinho, e aí no lugar desse ruidinho, você começa a fazer isso, usar essa técnica, porque é aquela coisa, você bate uma corda vocal na outra e aí é muito chato. E aí, gostaram do vídeo? Se você gostou, se inscreva, compartilhe, comente. Eu te espero no próximo vídeo. Deixa nos comentários aqui que a gente responde da maneira possível, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Até lá!